Hi guys, how are you? Bom, então vamos dar início à nossa aula. Hoje a aula é sobre what's your favorite food? What's your favorite food? Aqui eu já quero começar dando uma pequena introdução sobre algo que a gente diferencia um pouco da ortografia americana e britânica. Aqui está escrito favorite, favorito, como se escreve na grafia britânica, favorite. Na grafia americana a gente não coloca esse uzinho aqui, fica favorite sem o u, ok? Então vamos falar sobre what's your favorite food? Qual a sua comida favorita? So let's start. Name two things people eat, two things people drink, and two things people cook. So, for example, people eat hamburger, people eat cake, people drink juice, people drink soda, people cook chicken, people cook pasta. Okay, so you guys can name two kinds of food, two kinds of drink, etc. Okay, what people eat, what people drink, what people cook. Moving on, look at the photos 1 to 4 and match them with the lists A to G on the right. Okay, so now we have some pictures of different types of food and their definition on the right. As figuras e a definição dessas figuras. So we have to match, to combinar. So, photo 1, what is that? So photo 1 would be letter D, ice cream and banana, right? Okay, good. So now it's your turn. Agora é a sua vez. So you have pictures in this slide and now in this slide here as well. So you have a pizza with cheese and tomato. B, some apples and oranges. C, a tomato and cucumber salad. Pay attention to the pronunciation. Presta atenção aqui na pronúncia. Cucumber, pepino. D is the given example, ice cream and banana. E, a sandwich, cucumber, tomato, and apple. F, pasta with chicken, tomato, and cheese. A chicken and tomato sandwich. Lembrando que pasta seria massa, né? Chicken, frango. E aqui nós temos o restante das fotos que vocês podem fazer o match entre eles, ok? So this is the first exercise. You can pause the video to think about it. Pode parar um pouquinho para pensar. And then let's move to the next slide. So, choose food from the list and talk about it to your partner. Your partner will guess what food it is. Então, aqui a gente tem a mesma lista do que a gente tinha no slide anterior. Por exemplo, ice cream and banana, some apples and oranges. E a gente tem que
Falar sobre ela para o seu parceiro e, no caso, a pessoa com quem você está interagindo, e a pessoa tem que adivinhar qual é a comida que você está se referindo. Example: It's yellow or white. You put it on pizza. B. Cheese. You have it for lunch or for dinner. It's hot and yellow. Pasta. Ok? Aqui a pronúncia de queijo. A gente puxa bem o i. Cheese. Cheese. And pasta. Pasta. Okay? Mm, So you can talk with your partner for that. Vocês podem falar com o, com entre vocês, quando depois que vocês virem a gravação dessa aula, ou se vocês quiserem treinar com uma outra pessoa, ou até treinar no espelho, não sei, vocês podem tentar fazer esse exercício, ok? Good. So, moving on, look at the list and guess which food they like and don't like. Olhe para a lista e adivinhe qual comida eles gostam e não gostam. Ahn, é- Esse exercício está relacionado com um vídeo que vai ser mostrado logo em seguida, mas aqui é só para a gente fazer um guess. O que é um guess? A gente vai chutar, a gente vai tentar adivinhar. So we have here pizza, pasta, cheese, banana, orange, chicken, cucumber, apple, and ice cream. So, what do you think? I think people like da 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 da. I think people don't like da 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 da. Então pensem qual vocês acham que as pessoas gostam, quais pessoas não gostam. Só adivinhem qual seria o gosto das pessoas com relação às comidas listadas. Vocês pausam um pouquinho o vídeo para pensar. E aí, agora em seguida, a gente vai ver o vídeo. Ok? So let's go to the video. This one is the video. Ah, vocês podem ver esse vídeo clicando depois no material do Peer Deck. Eu vou tentar passar para vocês aqui agora em aula para vocês, se vocês quiserem ver, se por acaso na gravação não ficar bom, vocês puxam o link pelo Peer Deck e aí vocês podem ver melhor pelo YouTube de vocês, ok? So this is the one, ok? What's your favorite food? Então, 1, 2, 3, let's go.
Ok. Eu sei que fala bem rápido. Eh, Elas falam bem rápido, mas, hã, vocês conseguiram pegar alguns? E lembrando aquilo que eu comentei com vocês, se vocês agora na gravação ficou ruim para ouvir, o áudio não saiu muito bom, vocês podem, hã, clicar no link e ver no YouTube de vocês. Lembrando também que no vídeo não fala aqui na página, perdão, não fala todas as comidas que as pessoas dizem, no vídeo, né, tem muito mais. Mas considerando o vídeo que vocês viram ou que vão ver, agora sim a gente pode falar, quais as comidas que as pessoas dessa lista que está aqui, quais comidas elas disseram que gostam e quais elas não mencionaram. So, which one? So, if you need to watch the video again, do it and then you can answer. Então, se precisar, veja o vídeo novamente e responda. E, como eu comentei, não, elas vão comentar outros tipos de comida que não estão aqui na lista, tá bom? Então, a lista inclui pizza, pasta, cheese, banana, orange, chicken, cucumber, apple and ice cream. Qual é dessa lista que está aqui no slide? Quais comidas elas falaram e quais não falaram? So, moving on. Guess what is your partner's favorite food is and isn't, and finish the sentences. Then read them to your partner and see if you are correct. Então, adivinhe qual é a comida favorita da pessoa com quem você está conversando e qual não é, e termine as sentenças abaixo. E depois leia para a pessoa com quem você está interagindo e veja se está correto. Então, um exemplo, no meu caso, your favorite food is French fries and bread. French fries, batata frita, and bread, pão. Your favorite food isn't cucumber or onion. Cucumber, pepino, or onion, cebola. Ok? Aí vocês podem tentar fazer entre vocês, ou como eu falei na outra, tentar sozinho, mas vão tentando praticar não só essa frase, your favorite food is, your favorite food isn't, mas também a pronúncia das palavras que a gente viu até agora, das comidas, ok? Okay, so now we have another audio. Listen to the recording and choose what the person talks about. Escute a gravação e escolha o que a pessoa fala. So, eu vou pôr aqui de novo para vocês e para vocês não precisarem parar a aula para ver a gravação, mas se caso não ficar bom, aí vocês pegam o link, tá bom? Então, let's go. What's your favorite food? Let's go. Let me tell you about what I like. My favourite food is pizza, but I don't eat it often. I also like sandwiches, and I usually have a sandwich for lunch. I sometimes have pasta or just an apple. But that depends on the day. At weekends, I like to make something different. For example, I really like making the salad which my family also likes. I use a tomato, some cucumbers, and some chicken for the salad. I usually have some water with it. After the salad, my kids always have ice cream. They love it.
Okay. If you need, you can watch it again. So let's return to our class. Muito bem. So, again, listen to the recording and choose what the person talks about. Ouça a gravação e escolha o que a pessoa fala, sobre o que a pessoa fala. Number A. He talks about the food he likes and the food his friends like. Or B. He talks about the food he likes and the food his family likes. Okay? Então, think about it and then we can move on. Pense um pouquinho e depois a gente pode seguir em frente. Se precisarem, vocês podem ouvir de novo. If you need, you can listen to the audio again. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre vocês. Talk about what you and the people in your life, your family, your friends eat. Use the words in the box or your own ideas. Então, fale sobre o que você e as pessoas na sua vida, família e amigos comem. Use as palavras na caixinha ou as suas próprias ideias. Own ideas, suas próprias ideias. Aqui a gente tem um example. I sometimes eat bananas, but my favorite food is pasta. My family's favorite food is ice cream. My brother doesn't eat tomatoes. Então, aqui foi falado um pouquinho sobre eu, minha família, meu irmão, e usando as palavrinhas aqui da caixa. Novamente, vou falar aqui para vocês treinarem a pronúncia. As maçãs, apples, bananas. Percebam que aqui a gente não fala banana, como a gente fala no português, é banana. Cheese, chicken, cucumber, in case cucumbers, pepinos, ice cream, oranges, pasta, pizza, salad, sandwiches, tomatoes. Então pensem como seria no caso de vocês e tentem falar em voz alta, falando sobre o que é verdadeiro para você e para sua família ou amigos. Okay? Good. So, let's move on. So, do the tasks below. Read the sentences in the box and complete the gaps with the words and phrases in bold. I usually have a sandwich for lunch. I sometimes have pasta or just an apple. Então, aqui era para ler as sentenças na caixa e completar. A gente tem que completar as lacunas com as palavras e frases em bold, em negrito. Esse, no caso, opa, eu vou completar junto com vocês, porque é necessário uma explicação gramatical. Então eu já vou falar a resposta especificamente desse caso. Aqui, when we want to say one, we can say a sandwich or an apple. These are countable nouns. Quando a gente quer falar a gente diz a sandwich, or an apple, an apple. Por quê?
porque eles são o que a gente chama de substantivos contáveis. O que significa? Significa que você pode separá-lo em unidades e contar usando os seus dedos. 1, 2, 3. Então, eu posso falar 1, 2, 3 sanduíches, eu posso falar 1, 2, 3 maçãs. Então, a gente pode usar esse, quando a gente quer falar a gente pode usar o a e o an. E qual é a diferença quando a gente usa só a na frente da palavra e quando a gente usa o an, que é o an? Isso tem a ver com a palavrinha que vem em seguida. Se a palavrinha que vem em seguida, ela começa em consoante ou ela tem um som de consoante, um som consonantal, a gente usa apenas o a. Se a palavrinha que vem depois, ela começa com vogal e tem um som, perdão, se a palavrinha que vem depois tem um som de vogal e começa com vogal e tem um som de vogal, você usa esse an. An apple, an apple. Vamos pensar em alguns exemplos? Então, a gente falou a sandwich, right? Vamos pensar um que a gente viu aqui antes. Pepino. Cucumber. Cucumber. Como que começa? Começa com C, certo? Então, como começa com C e é uma consoante, eu vou falar I usually have a cucumber. Cucumber. A cucumber. Agora, se eu mudasse aqui de an apple, eu mudasse para orange. Orange, laranja. Eu falaria just an orange. Just an orange. Então, eu colocaria também a N antes, porque a próxima palavrinha, orange, começa com O, que é uma vogal, certo? Lembrando que, novamente, a gente só usa o A e o N para substantivos contáveis, que a gente pode contar na nossa mão. Seguindo, number 2. We don't use a or an with pasta. This is an uncountable noun. Então, pasta, massa, é considerado, no inglês, um substantivo incontável, ou seja, você não fala uma massa, duas massas, três massas. Na língua inglesa isso não faz sentido. Então, por isso que a gente não coloca nada, como ele é considerado incontável, ou seja, você não vai conseguir contar em 1, 2, 3, ele é incontável e logo sendo incontável, a gente não usa a ou an. Pela regra da língua inglesa, não usamos nenhum dos dois. Mesmo que comece com P, que é consoante, não posso colocar o A? Não. Então, vamos pensar um pouquinho. Então, quando a gente tiver que pensar se eu quero falar um ou uma, a primeira coisa que eu tenho que pensar, ele é contável? Esse substantivo que eu estou me referindo, ele é contável ou não? Se ele é contável, aí vem a segunda pergunta. A palavrinha que eu estou querendo me referir, começa com consoante ou começa com vogal? Se começa com consoante, A. Se começa com vogal, N. Agora, se a gente volta na primeira pergunta, o substantivo que eu estou me referindo é contável ou incontável? Ele é incontável, então não tem nem o que se discutir. Não usa A e N, ok? Como eu vou saber o que é contável e o que é incontável? Isso, algumas vezes são bem autoexplicativos, são muito claros, mas alguns são são diferentes. Mas com o tempo a gente começa a já entender o que é o que é considerado contável e incontável. Eu vou passar para vocês uma tabelinha extra com alguns exemplos, assim vocês podem ver melhor. Ok? Good.
So, moving on. Read the sentence in the box and complete the gaps with the words and phrases in bold. I use a tomato, some cucumbers, and some chicken for the salad. So, when we want to say not many, 2 or 3, we can say. When we want to say not much, a small piece, we can say. Aqui, se vocês perceberem, o a tomato, a gente está falando de um tomate. Ele começa um tomate. A gente consegue contar 1, 2, 3 tomates. Tudo bem, ele é contável. Ele começa com consoante ou vogal? Consoante, com T. Então, a tomato. Mas aqui, se vocês forem ver, aqui os próximos, a gente está falando some cucumbers e some chicken para a salada, certo? Então, o que isso significa? Indo para o número 3. Quando a gente quer dizer não muitos, uns 2 ou 3, a gente pode usar some cucumbers. When we want to say not much, não muitos, ou seja, uma pequena parte, um pequeno pedaço, we can say some chicken. Some chicken. O que isso quer dizer? Cucumbers, ele é contável. Você pode falar 1, 2, 3 cucumbers, right? E o que acontece quando no exemplo passado a gente estava vendo no singular, mas aqui a gente vê como que a gente vai falar quando a gente quer dizer algo no plural desta coisa incontável que a gente está se referindo, que no caso é o cucumber. A gente usa some cucumbers, alguns pepinos, some cucumbers. E o que acontece com chicken? Chicken, no inglês, também é considerado incontável. Ele é considerado incontável, assim como é o caso de pasta. Pasta e chicken são considerados incontáveis no inglês. Ah, mas então por que aqui está escrito some? Porque quando a gente está se referindo de algo, como eu disse aqui, não muito, uma pequena parte, a gente também pode usar some para o incontável. Então, vamos recapitular. Se eu estou falando de algo no singular, eu preciso primeiro ver se ele é contável ou incontável. Se é incontável, não falo nada. E se ele é o singular e ele é contável, aí sim eu posso usar a ou an. Se eu estou querendo falar de algo que seja contável e que eu quero falar não muitos, mas eu estou falando uns 2 ou 3 exemplos, itens daquele exemplo, eu posso falar some. E quando eu estou querendo falar não muitos de algo incontável, eu também posso usar some. Então, o some vai tanto para o contável quanto para o incontável, ok? Some cucumbers, some chicken. Ok? Good. Very good. Aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Do the tasks below. Put the words in the correct columns as in the examples. Some words go in 2 columns. Então, coloque as palavras na coluna correta, como no exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, sandwich, a sandwich, some sandwiches. Um sanduíche, alguns sanduíches. E uncountable, some pasta. Ok? Aqui, algumas palavras são passíveis de estarem nas 2 colunas, mas eu não vou falar para vocês, vou deixar vocês tentarem. Na próxima aula, mesmo que a gente vá começar uma matéria nova, antes a gente volta para esse exercício e eu explico os 2, já estou dando uma dica, são 2,
dentro dessa lista que podem estar tanto no contável quanto no incontável, ok? Então, aqui nós temos banana, cheese, chicken, cucumber, ice cream, orange, pizza, tomato, water. Aí vocês pensam, which ones are countable and which ones are uncountable? Ok? Good. E aqui nós vamos praticar um pouquinho mais a respeito. Choose the correct option. Example. There is a or a sandwich in my bag. Eu estou querendo falar de algo no singular. E aí, sandwich é contável ou incontável? Contável. Eu posso falar 2, 3, 4, 20, 80 sanduíches. Então, se ele é contável, eu posso usar a or an. A questão é, qual dos dois? Então, a palavra sandwich começa com qual? Uma vogal ou uma consoante? Uma consoante. S. Quando começa com consoante, e eu quero falar sobre então, a. There is a sandwich in my bag. Tem um sanduíche na minha bolsa. Ok? E aí vocês vão fazer os exercícios relacionados aos demais. O que faz sentido, considerando essa regra que vocês acabaram de ouvir. Tá bom? Good. So, make the sentences true for you by changing the food. Faça as frases verdadeiras para você ao trocar a comida. Example. There is a sandwich in my bag. So I can change for there is an apple in my bag. Eu troquei então de tem um sanduíche na minha bolsa para tem uma maçã na minha bolsa. Então, o próximo. I never have cheese for breakfast. Eu nunca como queijo no café da manhã. Como vocês mudariam? E assim por diante nos outros exemplos. Ok? Good. So here, answer the questions. Use a, an, or some, the words in the box, and your own ideas. Responda as perguntas. Use a, an, some, as palavras na caixinha e suas próprias ideias. Então, example. I want to make a pizza. What can I use to make it? Use a tomato, some cheese and some chicken. Eu quero fazer uma pizza. O que eu posso usar para fazê-la? Use tomate, um pouco de queijo e um pouco de frango. So you have other examples here. So there are 4 people in my family and I want to make a fruit salad for them. What can I use to make the salad? E aqui vocês têm os exemplos, as possibilidades, melhor dizendo, na caixa. E vocês também podem escolher outras palavras que não estejam necessariamente na caixa. Tá bom? Good. Write what's in the picture using a, an, or some. Bom, agora que vocês já viram, quando a gente precisa saber se um substantivo é contável ou incontável, e se ele é contável, se eu posso usar a ou an, considerando que agora vocês já sabem essa regra, como vocês escreveriam essas palavras? Example: pasta, massa. Já vimos que pasta é incontável. Então, se é incontável, não podemos falar a ou an. A gente só fala some.
ou você não fala nada, como a gente viu naquele exemplo passado, I have pasta for lunch, ou você pode usar some pasta, um pouco de massa. Apple, por outro lado, é contável, e aqui tem uma. Então, é a ou an. Começa com a, logo é an apple, an apple. E aqui você tem outros exemplos que você vai preencher considerando essa regra. Ok? Good. Here we have more. Write what's in the picture using a, an, or some. So we have more examples here. And lastly, write what you have for lunch and for dinner. Example, I have an apple for lunch and some pasta for dinner. Então, aqui você vai escrever o que você comeu de almoço, lunch, e jantar, dinner. No exemplo diz, I have an apple, perdão, o que você come, não o que você comeu. I have an apple for lunch and some pasta for dinner. Eu comi uma maçã para o almoço e um pouco de massa para o jantar. E aqui você tem alguns exemplos. E novamente, vocês podem falar outras coisas além destes que estão no exemplo. Ok? Bom, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, depois nós podemos falar mais sobre isso na próxima aula. Vou também enviar alguns exercícios para que vocês possam se familiarizar melhor com o tema. E qualquer coisa é só me avisar. Ok? So, see you next class. Bye bye.